O ano é 1824. O Brasil é um império recém-nascido, jovem, gigantesco e cheio de problemas. A elite que governa o país olha para o mapa e vê um território enorme, quase vazio em muitas regiões, especialmente no sul. Fronteiras frágeis, pouca população, terras férteis, mas sem gente suficiente para ocupá-las. Na cabeça dos políticos do Rio de Janeiro, a solução parece simples: trazer europeus. Mas não qualquer europeu. Eles queriam agricultores pobres, trabalhadores disciplinados e, principalmente, brancos. Assim nasce um dos maiores projetos de imigração da história do Brasil. E é aqui que entra a história de um homem comum, um sapateiro alemão chamado Carl Schmitt. Ele não sabia, mas sua decisão de embarcar para o Brasil o colocaria no centro de uma experiência brutal de sobrevivência, isolamento e transformação cultural. Uma história que raramente aparece nos livros escolares, porque a imigração alemã no Brasil não foi apenas uma saga de prosperidade. Foi, antes de tudo, uma história de desespero e sobrevivência. Do outro lado do oceano, no porto de Hamburgo, o céu é cinza. Sempre parece cinza. O vento frio corta o rosto de Carl enquanto ele observa o Mar do Norte. Ele tem 35 anos. As mãos estão marcadas por anos de trabalho como sapateiro. Mas o trabalho já não paga as contas. A Europa está em crise. As guerras napoleônicas devastaram economias inteiras. As pequenas oficinas artesanais estão desaparecendo. A industrialização começa a esmagar quem trabalha sozinho. Carl percebe algo assustador. Seu ofício está se tornando inútil. Ao mesmo tempo, nas zonas rurais da Alemanha, um problema ainda maior cresce silenciosamente. A terra está acabando. As leis de herança dividem propriedades entre os filhos geração após geração. O resultado são pequenas faixas de terra, tão pequenas que já não conseguem alimentar uma família inteira. Fome, dívidas, desemprego. Para milhões de alemães, o futuro simplesmente não existe mais. É nesse momento que começam a circular panfletos, promessas vindas de um país distante chamado Brasil. Terra abundante, propriedade própria, liberdade para construir uma nova vida. Para alguém como Carl, essa promessa significa mais do que riqueza. Significa dignidade. Ele não quer ser rico. Ele só quer voltar a ser dono do próprio destino. Então, ele toma a decisão mais difícil da vida. Ele vai embora. A viagem começa no porão de um navio. Não existe glamour, não existe conforto. O navio não é um transporte de passageiros, é um depósito humano. Famílias inteiras são acomodadas em espaços minúsculos, beliches de madeira empilhados uns sobre os outros. O ar é pesado, úmido, cheio de cheiro de mofo, comida estragada e corpos sem banho. Carl viaja com sua esposa, Marta, e 3 filhos. Durante 3 meses, o horizonte é sempre o mesmo: água, mais água, e uma incerteza que cresce todos os dias. Ninguém sabe realmente o que vai encontrar do outro lado do oceano. Quando o navio cruza o Equador, o calor transforma o porão numa estufa sufocante. Doenças começam a se espalhar: escorbuto, febres, infecções. Corpos começam a desaparecer, envolvidos em lona e lançados ao mar. Para o governo brasileiro, cada imigrante é um investimento, um corpo que precisa chegar vivo para trabalhar. Para os passageiros, sobreviver à travessia já parece uma vitória suficiente. Quando finalmente a costa brasileira aparece no horizonte, muitos já não estão mais ali para vê-la. Carl desembarca em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O primeiro sentimento é alívio, o segundo é confusão. Porque o Brasil que ele encontra não tem nada a ver com o que estava nos panfletos. Ele esperava vilas, estradas, casas. O que existe é lama, calor e um barracão improvisado. O governo imperial entrega a cada família um pequeno kit de sobrevivência: um machado, uma foice, algumas sementes, farinha de mandioca e a demarcação de um lote, um pedaço de terra no meio da floresta. Não são campos abertos como os da Europa, é uma parede verde, a Mata Atlântica subtropical,
densa, úmida, cheia de sons estranhos. Carl percebe rapidamente algo que ninguém explicou antes. Ser dono da terra não significa que a terra esteja pronta para ser usada. Ela precisa ser conquistada. Árvore por árvore, raiz por raiz, com um machado. A primeira tarefa é abrir uma clareira. Dias inteiros derrubando árvores gigantes, suor, insetos, ferimentos e silêncio. Muito silêncio. Os lotes são distribuídos longe uns dos outros, quilômetros de distância entre famílias. O governo quer criar uma espécie de barreira humana nas fronteiras do sul. Colonos isolados, autossuficientes, sem depender do Estado. Carl percebe que na prática está sozinho. Não existem estradas, não existem mercados, não existe apoio real. Tudo precisa ser construído do zero. A picada, um caminho estreito aberto na mata, é a única ligação com o resto do mundo, e muitas vezes leva horas de caminhada. A fome aparece cedo. Carl tenta plantar trigo. Nada cresce. O solo ácido e o clima tropical não aceitam o cereal europeu. É um choque brutal, porque o pão sempre foi o centro da alimentação alemã. Sem trigo, não existe pão. A solução aparece em algo que os europeus consideravam inferior: milho, mandioca, alimentos indígenas e africanos. Marta aprende a preparar farinha de mandioca, uma raiz venenosa que precisa ser processada com cuidado. A dieta da família muda completamente, sem escolha. A sobrevivência exige adaptação. Mas Carl não abandona sua antiga vida. À noite, depois de trabalhar na roça, ele pega novamente suas ferramentas de corro. Na colônia, quase ninguém usa dinheiro. A economia funciona de outra forma: escambo. Carl conserta botas. Em troca, recebe feijão, ou ajuda para derrubar árvores, ou carne de porco. O sapateiro e o agricultor se tornam a mesma pessoa. Ele planta durante o dia, costura durante a noite. Essa mentalidade de fazer tudo, construir tudo, consertar tudo, começa a definir a cultura da colônia. Mas existe outro problema que ninguém mencionou. A terra não estava vazia. Os lotes distribuídos pelo governo frequentemente invadiam territórios tradicionais de povos indígenas. Para os colonos, esses povos eram chamados de bugres, uma palavra carregada de medo e preconceito. Carl não entende o contexto político. Ele apenas sabe que existem grupos indígenas circulando na floresta e que sua família está sozinha. Então ele dorme com uma espingarda ao lado da cama. A expansão das colônias cria conflitos silenciosos, conflitos que raramente aparecem nas narrativas românticas da imigração. A agricultura avança, a floresta recua, e com ela, os territórios indígenas. Com o tempo, as colônias começam a ganhar forma. Pequenas vilas surgem, e as primeiras construções importantes não são prédios do governo, são igrejas e escolas. A igreja se torna o centro da vida social. O pastor ou padre resolve disputas, organiza eventos e mantém a comunidade unida. A escola também nasce cedo, mas com um detalhe importante: as aulas são em alemão, não em português. Não por orgulho, mas por necessidade. Durante anos, quase ninguém nas colônias fala a língua do império. O isolamento preserva o idioma. Décadas depois, algo curioso acontece. O alemão começa a mudar. Palavras brasileiras entram na conversa. Roça, facão, xaxim. Surge uma nova língua, o Hunsrück brasileiro. Nem totalmente alemão, nem totalmente português. Uma identidade nova. Os anos passam. Os filhos de Carl crescem. A colônia também cresce. Pequenas oficinas começam a surgir. Curtumes, olaria, cervejarias artesanais. O que começou como agricultura de sobrevivência começa a gerar pequenos negócios, não por planejamento econômico, mas por necessidade. Se não existem estradas para transportar produtos, eles precisam ser transformados a mim mesmo. Couro vira sapato, cevada vira cerveja, banha vira sabão.
Esse modelo cria o embrião industrial do sul do Brasil. Mas nem todos conseguem sobreviver. Alguns colonos abandonam suas terras, outros ficam doentes, alguns se entregam ao álcool. A floresta não perdoa, a solidão também não. A imigração alemã não foi uma história de sucesso universal. Foi uma luta constante contra o fracasso. Quando Karl envelhece, sua barba já está branca. A casa agora é sólida, feita com tijolos moldados por suas próprias mãos. Seus filhos já são homens. Alguns quase não lembram mais da Alemanha. A Renânia virou uma memória distante. Karl nunca voltou e nunca voltará. Quando ele morre, deixa aos filhos algo curioso: a mesma terra que o salvou, e que agora precisará ser dividida entre eles, recomeçando o mesmo problema que o fez sair da Europa. Mas o legado dessa história vai muito além de uma família. A imigração alemã ajudou a consolidar um modelo de ocupação no sul do Brasil. Pequena propriedade, trabalho familiar, autossuficiência. Não foi um conto de fadas, foi um processo duro, marcado por isolamento, conflito e adaptação. Os colonos foram trazidos como peças de um projeto político, uma barreira humana nas fronteiras do império. Mas acabaram criando algo inesperado, uma nova cultura, nem totalmente europeia, nem totalmente brasileira. Algo que só poderia existir naquele pedaço do mundo. Quando olhamos para as antigas fotografias desses colonos, vemos rostos cansados, mãos marcadas pelo trabalho e uma pergunta silenciosa: será que valeu a pena? Talvez a resposta esteja na própria paisagem do sul do Brasil, nas cidades, nas indústrias, nas pequenas propriedades. Tudo isso nasceu do esforço de milhares de pessoas anônimas como Karl Schmid. Homens e mulheres que não vieram para conquistar o Brasil. Vieram apenas para sobreviver. E no processo, ajudaram a construir um pedaço importante da história do país. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Porque muitas histórias do Brasil ainda estão escondidas, esperando para serem contadas. E algumas delas são muito mais complexas do que a versão que aprendemos na escola.